Vamos ler a palavra de Deus na carta do apóstolo Pedro, no capítulo 4, versículo 14. Vamos ler a palavra do Senhor. Primeira carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, verso 14, diz assim: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Diga comigo: o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre mim. Fale mais forte: o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Agora diga para alguém aí perto: repousa sobre você. Amém. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, te agradecemos por estar diante de Ti, que todo pensamento agora seja levado cativo à obediência de Cristo. Nós repreendemos toda distração, toda confusão, toda cegueira, nós repreendemos todo mal e declaramos que o Senhor tem todo o controle, todo o domínio, toda a liberdade, todo o poder neste lugar, na vida de cada um de nós. Que seja estabelecido o teu propósito, seja estabelecido o teu reino sobre a vida de cada um de nós, ó Pai. E nós nos submetemos à tua vontade. Nós queremos sabedoria do alto, revelação do Senhor, para que possamos conhecer plenamente o Senhor e a tua vontade. Corrobora-nos com o teu Espírito no homem interior, para que possamos, de dentro para fora, romper em poder, em autoridade, em virtudes do Espírito Santo, ó Pai, e assim possamos fazer a tua vontade, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. A Bíblia diz que se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, se você é insultado, se você é perseguido, se você passa aflições na sua vida cristã por causa da sua fé, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Quero falar um pouco sobre o Espírito Santo, sobre a obra do Espírito Santo em nós, através de nós, o quanto nós precisamos. O Espírito Santo no Antigo Testamento, antes da morte e ressurreição de Jesus, ele era enviado e repousava apenas sobre algumas pessoas específicas, chamadas ou escolhidas por Deus para uma obra, para um propósito específico. Mas, desde o livro do profeta Joel, Deus prometeu derramar o Espírito Santo sobre todos os que creem. Em Joel 2:28, Deus prometeu: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Esta promessa do Antigo Testamento se cumpriu após a vinda de Jesus, após a ressurreição de Jesus. Ele cumpriu a sua promessa, ele disse aos seus discípulos: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e os discípulos ficaram em Jerusalém até que no dia de Pentecostes, relatado em Atos capítulo 2, Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, o 50º dia depois da Páscoa, e por um propósito de Deus, hoje completam 50 dias depois da Páscoa. Hoje começa a festividade de Pentecostes em Jerusalém, e eu creio que nós podemos viver um pouco do Pentecostes de Deus para nós nessa noite,
Porque o Espírito Santo está sobre nós e tem grande poder para agir na nossa vida. No dia de Pentecostes, estavam os discípulos reunidos no mesmo lugar. De repente eles ouviram um som, como de um vento muito forte e impetuoso, e viram línguas de fogo pousando sobre cada um deles. Ouviram o som e viram as línguas de fogo, e então diz a palavra de Deus que todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. A promessa se tornou realidade. E hoje nós vivemos o ministério do Espírito. É o que Paulo escreveu aos Coríntios. Nós vivemos essa dispensação do Espírito, esse mover do Espírito sobre nós. Aquilo que era promessa, hoje é uma realidade. Nós vivemos na dependência do Espírito. E eu posso dizer para você que o Espírito Santo não é só uma promessa de Deus para o nosso bem. Uma promessa, como alguma outra promessa, que se eu receber, ou se você receber essa promessa, vai ser bom, vai ser algo a mais. Não, o Espírito Santo não é uma promessa para ser algo a mais. O Espírito Santo é a maior necessidade da vida de um cristão. O Espírito Santo é a nossa maior necessidade para vivermos e agradarmos a Deus. Nós necessitamos, nós dependemos do Espírito. E eu me preocupo nos dias atuais com o relacionamento dos cristãos com o Espírito Santo. Ontem na conferência, o pastor Lorival usou um exemplo dizendo que hoje em dia, muitas pessoas, inclusive cristãos, quando acordam, a primeira coisa que eles pegam é o celular, e olham para o celular, e veem as mensagens do celular. Vão ao banheiro, levam o celular. Vão para a mesa do café da manhã, ou do almoço, ou do jantar, o celular ali ao lado. Vão para o trabalho, e o celular está lá. Se esquecem o celular, ficam desesperados. Há uma ansiedade, há uma tensão porque esqueceu o celular. Mas muitas vezes, nós cristãos não nos relacionamos assim com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus em nós. O Espírito Santo é Deus, porque nós cremos em um Deus único, e ao mesmo tempo trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Da mesma forma que o Pai é Deus, Jesus, o Filho, é Deus, e o Espírito Santo é Deus. Então Deus habita em nós, e muitas vezes nós dependemos, ou temos mais comunhão com o celular, do que com Deus que habita em nós e que está presente na nossa vida. E esse desconhecimento do Espírito Santo não é recente. Desde a época dos apóstolos, em Atos capítulo 19, certa feita, o apóstolo Paulo chegou à cidade de Éfeso e começou a pregar a alguns irmãos já batizados, e de repente Paulo perguntou para eles: vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam, para a surpresa de Paulo: não, nem sabemos que existe o Espírito Santo. Tem alguém aqui que sabe que o Espírito Santo existe? Quem aqui já ouviu falar do Espírito Santo, sabe que Ele existe, que Ele é Deus, que Ele é real, que Ele habita em nós, que Ele está conosco? Quem aqui já ouviu falar, conhece, recebeu o Espírito Santo, tem valorizado o Espírito Santo? Então eu quero falar um pouco com você sobre a obra do Espírito Santo em nós, o quanto nós dependemos dEle.
E eu vou citar rapidamente alguns textos e versículos, mesmo sem abrir, mas eu quero citar primeiramente João 14:16, quando Jesus disse: eu vou voltar para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, então eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro conselheiro, outro consolador. Nós dependemos dele porque Ele é o conselheiro, Ele é o consolador. E a palavra ali em grego é paráclito, que significa alguém chamado para estar ao lado, alguém que aconselha, que dirige, que conforta, que consola, que ensina. E Jesus disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro consolador. Por que Jesus disse outro? Porque a obra do Consolador, do Espírito Santo em nós, é a mesma que Jesus estava realizando pessoalmente com seus discípulos. Jesus estava dizendo para eles mais ou menos assim: tudo que eu sou para vocês aqui, neste tempo que eu caminhei com vocês, que eu andei com vocês, que eu ensinei vocês, que eu revelei a palavra de Deus para vocês, agora eu volto para o Pai, mas vocês não ficarão órfãos, porque o Espírito Santo é outro conselheiro, é outro que o Pai está enviando para estar ao lado de vocês, assim como eu estive ao lado de vocês. Então, igreja, o Espírito Santo em nós é igual Jesus andando do nosso lado, é a mesma coisa de Pedro, Tiago, João, Mateus, Tomé, Bartolomeu, eles terem o privilégio de estarem andando lado a lado com Jesus. Nós temos o privilégio de estar andando na presença do Espírito Santo. Nós dependemos, Ele é o Consolador, Ele é o Conselheiro. Também em João 14, no verso 26, Jesus disse: Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de todas as palavras que eu tenho dito. É o Espírito Santo que nos ensina, e é o Espírito Santo que nos faz lembrar das palavras de Jesus. Quando você lê a Bíblia, você não consegue decorar. Quando você lê a palavra, e se você lê todo dia, talvez você termine a leitura e diz assim: eu não consigo guardar tudo, mas essa palavra está sendo armazenada no teu coração. No momento em que você precisar dela, o Espírito Santo vai trazer esta palavra à tua memória e te fará lembrar aquilo que você leu, aquilo que você ouviu, as palavras de Jesus que você precisa naquele momento decisivo da sua vida. O Espírito Santo lhe fará lembrar dessas palavras. É obra do Espírito. Em João 15, 26, Jesus disse que o Espírito Santo testificará a seu respeito. Jesus disse: o Espírito dará testemunho de mim, a meu respeito, Ele falará de mim. Sabe quem nos ensina quem é Jesus de verdade? É o Espírito Santo dentro de nós. Ele vai nos revelando quem é Jesus. Ele vai testificando sobre o poder de Jesus, Ele vai testificando sobre a obra de Jesus, Ele vai testificando para mim e para você, quem e o que Jesus é em nossa vida. Que Jesus é tudo, que Jesus tem todo o poder, que Jesus faz tudo, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o pão da vida, que tendo Ele, nós temos tudo, que Ele é a razão do nosso viver. É o Espírito Santo que nos faz conhecer Jesus. Em João 16, 8, Jesus disse que o Espírito Santo é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos o dever de pregar o Evangelho a toda criatura, amigos, parentes, conhecidos. Pregue o Evangelho para eles, família, irmãos, mas só o Espírito Santo pode convencer alguém. Não é por força, nem por violência, não é pela nossa capacidade, não é pela nossa sabedoria que alguém será convencido. Isso é obra do Espírito Santo, é obra de Deus.
Por isso, mulher, não adianta ficar tentando levar seu marido para Cristo, trazê-lo para Jesus pela tua força ou por estratégias humanas. Ore e deixe o Espírito Santo convencê-lo. Por isso, pai, mãe, não é pela tua força ou por imposição humana que os seus filhos conhecerão Jesus. Ore a Deus e o Espírito Santo vai convencê-los do quanto eles precisam do amor de Jesus Cristo. Quem convenceu você a se entregar para Jesus? Quem te convenceu? Foi um pregador? Foi um pastor? Foi um amigo? Foi um irmão? Não, quem nos convenceu foi o Espírito Santo. Quem abriu os nossos olhos para reconhecermos: eu era pecador, eu estava perdido, mas hoje eu sou de Jesus. Quem nos convenceu foi o Espírito Santo. Quem reconhece que era pecador, estava perdido, mas Jesus perdoou os seus pecados, Jesus salvou você, e hoje o seu nome está escrito no livro da vida. Quem reconhece que Ele convenceu você? É o Espírito. Em João 16:13, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Nós vivemos num mundo cheio de mentiras. Nós vivemos num mundo cheio de enganos. Quantas armadilhas do inferno para nos enganar. Quanta gente confusa. Quantas pessoas enganadas e ainda pensando que tem razão. Então, o único que pode nos guiar na verdade e nos livrar de cair num engano, numa mentira, numa heresia, é o Espírito Santo. Porque Jesus disse que Ele nos guiará em toda a verdade. Também Jesus disse em Atos 1:8 que o Espírito Santo nos dá poder para fazer a obra de Deus. Eu sei que todos nós que servimos a Deus queremos agradar ao Senhor. Queremos fazer a obra que Deus nos confiou a fazer. Mas isso só é possível pelo poder do Espírito Santo. Por isso Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É o Espírito que nos capacita. De onde vem a capacidade de alguém para fazer a obra de Deus? De onde vem o poder espiritual na vida de um cristão? É uma capacidade própria? É uma capacidade pessoal? Não. A Bíblia diz que toda a nossa capacidade vem de Deus. É Ele quem nos capacita. É o Espírito. Olha o que Jesus fala sobre o poder que o capacitou a fazer a obra do Pai. Lucas capítulo 4, a partir do versículo, leia o verso 14 comigo e depois a partir do 17. Lucas 4:14. Jesus voltou para a Galiléia, de que jeito? No poder do Espírito. Tudo que Jesus fez foi no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Agora, verso 17. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito. A sinagoga em Nazaré, foi entregue a Jesus o livro do profeta Isaías, e na época não era um livro como nós temos hoje, era um rolo. Jesus desenrolou e achou lá o lugar onde está escrito o que nós vamos ler. Ele encontrou isso e hoje nós temos isso em Isaías 61. Mas olha o versículo 18, o que Jesus leu diante deles. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu
para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Tudo que Jesus realizou: pregar boas novas aos pobres, libertar os cativos, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos do diabo, proclamar a graça, proclamar o ano da bondade, o ano aceitável do Senhor, foi pelo poder do Espírito. E Jesus está declarando: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Irmãos, e esta palavra, esta promessa válida para Jesus, é válida para mim e para você, porque o mesmo Espírito que ungiu Jesus, é o Espírito que Ele derramou sobre nós, para nos ungir e nos capacitar a fazer a obra do Senhor. Você pode levantar sua mão e dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Aleluia! O Espírito do Senhor. Então é obra do Espírito nos usar, nos capacitar, é obra do Espírito Santo, e muito mais nós poderíamos olhar nas Escrituras e compreender como obra do Espírito em nós. Por isso eu tenho que dizer: eu necessito do Espírito Santo. Você necessita do Espírito Santo mais do que tudo na sua vida cristã. Nós necessitamos dele. Necessitamos. E aí eu quero ir para Isaías 59 e ver aquilo que a Bíblia fala sobre a glória de Deus, porque Pedro nos apresenta o texto que lemos dizendo: o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Quantos querem mais do Espírito Santo nessa noite? Quantos querem mais relacionamento com o Espírito, mais comunhão com o Espírito, mais a presença do Espírito Santo? Quero dizer que o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Aleluia. Isaías 59, a partir do versículo 19, diz assim: desde o poente, os homens temerão o nome do Senhor, e desde o nascente, a sua glória, pois ele virá como uma inundação, impelida pelo sopro do Senhor. Desde o nascente, desde o poente, os homens temerão o nome do Senhor e a sua glória, porque ele virá como uma inundação. Se você já viu uma inundação, não sobra nada, a inundação vai enchendo tudo, vai arrastando tudo. E a Bíblia diz que ele virá como uma inundação, impelida pelo sopro do Senhor. Aquele mesmo sopro, cujo vento veemente e impetuoso foi escutado no dia de Pentecostes. Este mesmo sopro do Espírito Santo, este mesmo sopro de Deus, que é o Espírito que Ele envia sobre nós, é o Espírito que Deus quer enviar sobre a nossa vida, como uma inundação. Em apenas uma das traduções em português, esse texto aparece dizendo que se o inimigo se levantar contra você como uma inundação, o Espírito Santo arvorará a sua bandeira, o Espírito Santo vai estar ali te defendendo e dizendo: inimigo, neste você não pode tocar, porque o maligno não toca naquele que é nascido de Deus. Igreja, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Espírito Santo é aquele que te protege e te defende. O Espírito Santo, ele fincará a sua bandeira e o inimigo não pode tocar.
Ele sela com o selo da propriedade de Deus a nossa vida, e ali o inimigo não pode tocar, porque tem a marca de Deus, tem o selo de Deus, tem a bandeira de Deus, é propriedade do Senhor Jesus Cristo. E continua o texto dizendo, no verso 20, o Redentor virá a Sião, aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados, declara o Senhor. Tem alguém aqui que já reconheceu ser pecador e se arrependeu dos seus pecados e recebeu a salvação em Cristo Jesus? O Redentor veio, Ele perdoou, Ele salvou. Hoje nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Nova criatura. Versículo 21, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. Olha o que Deus está dizendo, esta é a minha aliança com aquele que se arrependeu e que recebeu do meu Espírito. Veja o que Deus está dizendo, que é a aliança dele. Final do verso 21, o meu Espírito que está em você, e as minhas palavras que pus em sua boca, não se afastarão dela. Deus está dizendo, esse é o meu compromisso com eles, essa é a minha aliança com eles. Igreja, preste atenção, olha aqui, é Deus dizendo, essa é a minha aliança com vocês. O meu Espírito que está em você, e as minhas palavras que pus na sua boca, não se afastarão da sua vida. Merece um glória a Deus? É Deus dizendo assim, o meu Espírito e a minha palavra que pus em vocês, não se afastará de vocês. Isso merece um glória a Deus. Agora veja o que continua, e se merece também. Glória a Deus. Agora veja isso. E nem da boca dos seus filhos. Não se afastará de vocês, e não se afastará da vida dos seus filhos. Vale mais um glória a Deus e um aleluia. Porque é Deus dizendo assim, teu filho, tua filha, será do Espírito Santo, meu Espírito não se afastará, tua geração me servirá, diz o Senhor. Sabe o que eu creio lendo essa palavra, irmãos? Que a bênção de Deus está sobre a minha vida, sobre meus filhos. Sabe o que eu declaro da parte do Senhor para você? Teus filhos não se afastarão do Senhor. Você não teve filhos para a perdição ou para a calamidade. Você teve filhos para serem a semente bendita do Senhor. E o Espírito não se afastará deles. A palavra não sairá da vida deles. Porque o Senhor diz, esta é a minha aliança com você. É para você, é para o seu filho, é para a sua descendência. E ainda não acabou. Deus continua dizendo, e dos descendentes deles. Irmãos, é para você essa aliança, é para os seus filhos, é para os seus netos, para toda a sua descendência. Deus está dizendo, eu tenho uma aliança com você. E até quando? Desde quando e até quando? Ah, só quando nós chegarmos no céu, pastor. O final do verso 21 é assim, desde agora, por 10 anos, desde agora e para sempre. Você crê que desde agora Deus tem uma aliança com você? Ele colocou o Espírito Santo na sua vida, desde agora e para sempre. E você tem uma aliança com Ele, e Ele com você, e a glória de Deus repousa sobre a sua vida. Você crê nisso? Ele tem uma aliança conosco. O Espírito da glória de Deus repousa sobre nós. E o texto continua. Mesmo sendo um novo capítulo, o texto é uma sequência. A Bíblia não tinha capítulos ou versículos distintos, é um texto contínuo. Isaías 60, versículo 1 é a continuação do mesmo assunto que Deus está falando. Leia comigo Isaías 61, o que Deus está dizendo: levante-se,
refulja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. O Espírito da glória repousa sobre vocês. É Deus dizendo assim: olha, igreja, levante-se, resplandeça, porque já chegou a sua luz, e a glória do Senhor vai brilhando, está nascendo sobre você, e vai brilhando a cada dia mais, a cada hora mais, como a luz da alvorada, que brilha a cada dia mais, até se tornar dia perfeito. A glória de Deus está brilhando em você. Vai brilhando a cada dia mais. Versículo 2: olhe, a escuridão cobre a terra, e densas trevas envolvem os povos. Deus está dizendo: olhe ao teu redor, olhe para o mundo em que você vive, olhe para a realidade do mundo. Escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos. Em todos os povos e todas as nações, nações poderosas, nações fracas, em todas as camadas da sociedade, ricos, pobres, classe média, em todas as nações da terra, escuridão, podridão, pecado, destruição maligna, cobrem a terra, densas trevas, pecado, abominações, devassidão, ódio, maldade, tudo isso está ao nosso derredor, muitas vezes diante de nós, próximos de nós. Trevas cobrem a terra, escuridão envolve os povos. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo está nas garras do inimigo. Essa é a realidade do mundo. Mas o verso 2 termina dizendo: mas sobre você raia o Senhor, sobre você brilha o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. Igreja, o mundo está em trevas, a escuridão cobre a terra, mas a glória de Deus cobre a sua vida. A luz de Deus brilha sobre a sua vida. É palavra do Senhor, e a Bíblia diz que essa luz não está escondida, se vê. O final do verso 2 diz: sobre você se vê a sua glória. A glória de Deus é visível na sua vida, porque o Espírito de Deus repousa sobre você. Às vezes nós não enxergamos, mas o mundo enxerga em você um brilho diferente, uma glória diferente, porque é a glória de Deus. Eu quero contar algo que aconteceu comigo, para a glória do Senhor. Eu estava vindo de Campinas a Rio Preto, num dia que eu ia vir de avião e o voo foi cancelado. Então, junto com outro passageiro daquele voo cancelado, alugamos um carro, dividimos as despesas, estávamos vindo de Campinas para Rio Preto, e começamos a conversar, e logo eu me identifiquei, disse para ele: sou pastor. E aí ele se identificou, falou sua profissão, e aí eu comecei a tentar falar de Jesus para ele, e logo ele disse: eu não creio em Deus, eu sou ateu. E aí não desisti também, não entrei em contenda. Você não pode começar a discutir com a pessoa. Aceitei numa boa e comecei a conversar, e logo ele disse que ele é descendente de judeu. É descendente de um judeu, filho de um pai judeu. Aí eu perguntei para ele: e você conhece a história dos judeus? A história de Abraão, Isaque e Jacó? Ele disse: não, um judeu não conhece a história de Abraão, Isaque e Jacó. Aí eu falei: essa é a chance. E comecei a falar de Abraão, chamado de Abraão, a aliança de Deus com Abraão, as promessas,
nascimento de Isaac, comecei a falar de Jacó, dos filhos de Jacó, as tribos de Israel, a escravidão no Egito, a libertação do povo de Israel, o início da nação de Israel, e ele interessado, e ele ouvindo atentamente, e num determinado momento ele disse assim: olha, eu vejo nos seus olhos um brilho diferente. Ele falou isso para mim. Eu não vejo, porque eu olho no espelho, eu só vejo o brilho dos cabelos brancos a cada dia mais. Mas ele viu algo diferente. Muitas vezes você não percebe o que Deus está fazendo na sua vida, mas Deus está fazendo uma grande obra na sua vida. Muitas vezes você não vê algo de diferente na sua vida, mas os teus parentes lá fora, que estão sofrendo sem Jesus, eles veem que na tua vida tem um brilho diferente. E a Bíblia diz, sobre você se vê a sua glória, é visível ao mundo que em você tem um brilho diferente, é o brilho da glória de Jesus sobre a sua vida. É a glória de Deus, é o Espírito que repousa sobre nós. Tem algo diferente. Aquele homem não se converteu na viagem, não aceitou Jesus, mas ele ficou bem mais aberto e ele me prometeu que um dia ele vai vir aqui assistir um culto na nossa igreja, e eu tenho conversado com ele, me comunicado com ele, convidando. Ele ainda não veio, mas eu creio que aquele voo não foi cancelado por acaso. Deus queria que alguém testemunhasse de Jesus para aquele homem. Deus tem algo especial na vida da sua família. Versículo 3, Isaías 63, as nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Olhe ao redor e veja. Olha Deus dizendo isso para você, olha ao redor e veja, todos se reúnem e vêm a você. Quantas pessoas vêm a você? Porque o que elas precisam, você tem. Quantas pessoas estão procurando em você, buscando em você, aquilo que elas precisam para a vida delas. Um paralítico estava na porta do templo em Jerusalém, pedindo esmolas. Quando Pedro e João entravam por ali, aquele homem pediu esmolas, e Pedro disse para ele: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Pedro tinha o que aquele homem mais precisava, e o que ele precisava não era uma esmola. O que o mundo precisa não é uma esmola. O que o mundo precisa, você tem. O que o mundo precisa, nós temos. O mundo precisa de Jesus Cristo. Aqueles que estão em trevas e na região da sombra da morte, eles precisam conhecer a luz do mundo, e esta luz é Jesus Cristo, e essa luz brilha em você. Essa luz é Cristo. Galileia em Israel era o lugar de maldição, de miséria, de trevas. Região de Zebulon, Naftali, norte de Israel, Galileia dos gentios, vivia nas trevas e na sombra da morte. Mas a Bíblia diz que quando Jesus chegou lá, a luz brilhou no meio das trevas, e aqueles que estavam na escuridão e na sombra da morte, viram uma grande luz, e esta luz é Jesus Cristo. E Ele enviou o seu Espírito para habitar em nós. Veja, olha ao redor e veja, todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm os seus filhos, e as suas filhas vêm carregadas nos braços. Eu vejo acontecer isso nas células toda semana. Pessoas vão para as células, famílias se reúnem nas células. Por quê? Porque ali naquelas casas onde as células se reúnem para orar, para falar da palavra de Deus, a glória do Senhor está brilhando, a luz de Jesus está resplandecendo, e as pessoas vêm e são alcançadas, e veem a glória de Deus, e são transformadas por Jesus. As pessoas vêm.
E eu quero encerrar convidando você a ler o verso 5 e se colocando de pé, com toda a expectativa de abrir o seu coração para receber mais do Espírito Santo nessa noite. A desejar mais da glória de Deus sobre você. O Espírito da glória, o Espírito de Deus habita em vocês. Quantos já querem mais do Espírito Santo? Irmãos, hoje é o dia de Pentecostes em Israel. E eu quero experimentar pelo menos um pouquinho, Senhor, do teu poder que foi derramado em Pentecostes. Se você quer pelo menos um pouquinho desse vento veemente e impetuoso, apenas um pouquinho daquele fogo, apenas uma chama, uma língua de fogo, esteja preparado, porque o mesmo Deus que operou em Pentecostes é o nosso Deus que opera hoje, que é poderoso para batizar com o Espírito Santo. Isaías 60, verso 5, então o verás, e ficarás radiante. Sabe o que é radiante? É brilhante, entusiasmado. São os olhos brilhando de alegria. A glória de Deus quando habita em nós, o Espírito Santo quando opera e habita em nós, nos torna radiantes, brilhantes. Eu já assisti propagandas na televisão de sabão em pó, prometendo que se você lavar as suas roupas brancas com este sabão em pó, elas vão ficar radiantes, brilho radiante. Aí você compra o sabão em pó e lava a roupa com ele, e tira a roupa de lá e ela está do mesmo jeito, não está radiante coisa nenhuma. Porque só a glória de Deus pode nos deixar radiantes. Quando Jesus subiu ao monte da transfiguração, levando 3 discípulos, a Bíblia diz que as vestes de Jesus começaram a brilhar. As vestes de Jesus estavam radiantes. E o escritor diz que as vestes de Jesus brilhavam como nenhum lavandeiro podia fazer uma roupa brilhar daquele jeito. Sabe por quê? Porque não é pela força do homem, não é pelo sabão, não é pela capacidade das mãos dos lavandeiros que as nossas vestes brilham, que os nossos olhos brilham, que a glória de Deus repousa em nós. É pelo poder de Deus, é a presença dEle que faz o seu rosto brilhar, é a presença dEle que faz as suas vestes brilharem e o seu coração resplandecer. É a presença. Então o verás e ficarás radiante, o seu coração pulsará forte. Irmãos, quando nós nos abrimos para o Espírito Santo, o coração começa a bater mais forte. E eu sei que alguns aqui já estão sentindo o coração pulsar mais forte, porque é uma sede por mais de Deus, e é a expectativa daquilo que Ele vai derramar agora sobre a sua vida. O seu coração pulsará forte. E se encherá de alegria. Se você se abrir para o Espírito Santo agora, Ele vai encher o seu coração de alegria. Porque a alegria não depende do que você está vivendo lá fora. A alegria depende da presença de Deus, da palavra de Deus, da glória de Deus sobre a sua vida. O seu coração se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares lhe será trazida, e a você virão as riquezas das nações. Você quer essa glória de Deus, que é o Espírito Santo sobre você? Levante as suas mãos para Ele.